Olá pessoal, bom dia. Então, dando continuidade às lives que o hospital está promovendo. Hoje estão começando a terceira live aqui do canal Hipoconecta, do Hospital Hipo. E o nosso assunto hoje é um canal criado para informar e esclarecer dúvidas frequentes sobre os pacientes com doenças respiratórias. E o assunto hoje vão ser dores de garganta, amidalite, teleconsulta e cirurgias da amígdala e da adenoide. Meu nome é Roberto X Ribeiro Filho, sou um dos médicos aqui do hospital. Hoje a gente ia ter a presença também do Dr. Rodrigo, mas infelizmente ele não teve um imprevisto e não vai poder comparecer. Mas vamos dar continuidade aqui, tirar as dúvidas dos pacientes, o que é, os sintomas, o tratamento que a gente pode ter. Lembrar também para quem está conectado, pode enviar ali algumas perguntas para a gente também esclarecendo as dúvidas, né? Então, como a dor de garganta ela tem inúmeros fatores, né? São vários problemas envolvidos, então a gente vai focar principalmente nas amidalites e falar um pouquinho também da adenoide, né? Então, as amígdalas são duas estruturas que estão ali na garganta, que ela pode ter episódios infecciosos, né? Isso, principalmente de repetição, e levar a alguns problemas, principalmente do paciente no dia a dia, né? E a adenoide é aquela estrutura que fica no fundo do nariz, também chamado por muitos pacientes como carne esponjosa, mas o nome correto é a adenoide, né? Então, falando primeiramente da adenoide, a adenoide ela pode, principalmente na infância, ela pode sofrer uma hipertrofia. E essa hipertrofia, ela pode causar problemas obstrutivos. Então, levar a problemas de ronco, respiração oral na criança. E com o passar do tempo, essas crianças podem ter problema no sono, né, problema no comportamento do dia a dia, obstrução nasal, e o aumento da adenoide também pode causar problemas no ouvido, levando a obstrução, perda da audição. Então é sempre importante realizar o diagnóstico. Então, se as crianças têm algum problema de perda auditiva, nariz trancado, é importante levar o otorrinolaringologista para que ele possa fazer o diagnóstico e realizar o tratamento correto, né? A amígdala, que é a estrutura que fica lá dentro da boca, ela também pode sofrer hipertrofia como a adenoide e também levar a processos de ronco, a apneia do sono na criança, no adulto também pode acontecer. E ela também pode sofrer alguns processos de infecções de repetição. Então, tem algumas crianças, os adultos também podem sofrer episódios de amidalite de repetição durante o ano. Tem pacientes que têm uma vez ao ano, outros podem 3, 5, 7 vezes ao ano. E causar muitos problemas, principalmente no dia a dia, né? Como dor recorrente, febre, nos processos da infecção, e faltas ao trabalho, falta à escola. Então, por isso, a importância do tratamento, do diagnóstico, da investigação, para que isso seja investigado, né? Então, eu vou começar com algumas perguntas aqui. De alguns pacientes, né? Tem uma pergunta aqui que tem pra gente. Se eu retirar a amígdala, ocorrem mais infecções na faringe? Então é muito importante a gente separar o que é amidalite, o que é faringite, né? Então, as amidalites são infecções, principalmente bacterianas, que ocorrem nas amígdalas, né? Que os pacientes geralmente apresentam sintomas de dor e febre alta. Por isso a importância do atendimento médico para que o diagnóstico correto seja feito. Para o paciente fazer essa avaliação, o médico fazer essa avaliação do paciente e fazer o tratamento correto. Já as faringites, elas são predominantemente virais. Podem cursar com... O paciente tem dor, geralmente, pode cursar com febre. E geralmente, como é viral, ele tem alguns outros sintomas associados, como tosse, às vezes uma coriza nasal, às vezes a febre não é tão importante. Então, essa diferença é importante que o médico faça a avaliação para fazer o diagnóstico correto, para que a gente possa fazer o tratamento e até um tratamento preventivo para que o paciente
saia com o diagnóstico correto e não use a medicação errada, né? Então, outra pergunta aqui dos pacientes é quando procurar um médico em caso de dor de garganta, crianças ou adultos. Então, se o paciente começa a ter muitos episódios de dor de garganta, se essa dor está muito incapacitante, é importante sim ele procurar o médico otorrinolaringologista para que esse diagnóstico seja feito. Se o paciente, por esse paciente não tem outros problemas, principalmente igual nas crianças, se tem uma hipertrofia da amígdala, né, um aumento da amígdala, um aumento da adenoide, que faz com que o paciente tenha esse fator obstrutivo. E ele tem um problema no crescimento, tem um problema na escola, uma dificuldade para dormir, que vai piorar muito a qualidade do paciente, né? Outra pergunta aqui que veio para a gente é quando a criança é fanhosa, vive com o nariz trancado, o que fazer? Então, nesses casos, que os pacientes estão com o nariz trancado, então pode ser pela própria hipertrofia da adenoide, mas às vezes a criança tem um quadro alérgico também. Então tem uma rinite, às vezes uma sinusite crônica, que precisa ser tratado da mesma forma para que melhore a respiração da criança, para que ele tenha um crescimento da face, um crescimento dos dentes adequado, porque às vezes o paciente com o nariz trancado, ele vai ser prejudicado no crescimento da face dos dentes. Então é importante sim passar pela avaliação do otorrinolaringologista para que esse diagnóstico seja feito. Então é muito importante esse tratamento e esse acompanhamento, né? Outra pergunta dos nossos pacientes que eles estão mandando ali para a gente. Então não existe faringite bacteriana? Existe sim. Então, por exemplo, se o paciente passou por uma cirurgia da amígdala, ele não tem mais cirurgia da amígdala e cursa com faringite bacteriana. Pode acontecer. A maioria das faringites, elas são virais, mas existem alguns casos que essas faringites podem ser bacterianas e sim o paciente precisa do tratamento antibiótico, né? Não é porque tirou a amígdala que ele não vai ter. Mas quando o paciente tem amidalite de repetição, é feito esse diagnóstico, precisa, às vezes, fazer a cirurgia da amígdala, então essa indicação é feita pelo médico otorrinolaringologista, ele precisa operar, ou pós-operatórias ele pode ter faringite bacteriana sim, mas a incidência diminui bastante com a cirurgia, por isso que em alguns casos necessita da cirurgia e esse paciente precisa sim operar a amígdala. Então, por isso é importante essa investigação clínica do médico para que o diagnóstico seja feito corretamente. Lembrar que a dor de garganta pode ter outras causas, não são só as infecções. Por exemplo, um paciente que tem o nariz muito trancado, respira com a boca muito aberta, isso acaba secando a mucosa da via respiratória e causa bastante dor de garganta. O paciente tabagista, a própria fumaça do cigarro, toda a química do cigarro, isso também causa uma inflamação na garganta, que também causa dor. Né? O refluxo gastroesofágico, o paciente tem muito refluxo, muito escape à noite do refluxo do estômago, isso acaba irritando a mucosa da faringe, então o paciente também acaba tendo dor. Então, tudo isso é importante que seja avaliado na consulta para que o diagnóstico correto seja feito e o paciente seja tratado da forma adequada, né? Então, tem mais uma pergunta de um paciente nas consultas constatar que tenho muita coriza, como se fosse uma sinusite, sempre presente, mas sinto que nunca sara, só uso soro. O que fazer e quando procurar o médico? Então, é importante a gente fazer o diagnóstico da rinite ou da sinusite. Às vezes o paciente tem uma rinite, né, um quadro crônico da mucosa nasal inflamada, e às vezes por trás ele tem uma sinusite crônica também. O que é a sinusite crônica? Sinusite crônica é uma inflamação crônica da mucosa dos seios da face, que isso pode repercutir sempre com nariz trancado, nariz correndo. Às vezes o paciente acaba tendo sinusite aguda de repetição, que precisa de um tratamento adequado. E esse nariz trancado também pode cursar, principalmente em criança, com a respiração oral. E a respiração oral vai prejudicar, além
de toda a fisiologia respiratória, o funcionamento da respiração, o paciente pode evoluir lá com dor de garganta de repetição, pode evoluir às vezes, com uma amidalite de repetição, que precisa ser tratado adequadamente. Outra pergunta interessante que os pacientes acabam nos procurando para questionar o médico é se a amígdala pode causar mau hálito. Pode sim. Por quê? Lembrando que a amígdala, aquela estrutura que está lá na garganta, ela pode formar o que a gente chama de criptas. O que são as criptas? As criptas são aqueles espaços que formam, são os buracos ali que podem formar, aí vai depender de cada paciente, uns têm mais, outros têm menos. E pode acumular resto de secreção, resto de comida, e isso vai formar o que a gente chama de cásium. E esse cásium pode sim gerar mau hálito. Então tem alguns pacientes que têm essa presença de cásium muito importante, fica difícil até de realizar a remoção. Então fica aquela estrutura fica alojada ali na amígdala, e aí sim o paciente pode repercutir com causa da litose. Lembrar que a litose também tem outras causas, né? Então tem a questão do dente, tem a questão dessa amidalite crônica, que a gente chama quando o paciente tem a presença de cásium muito importante. O próprio refluxo gastroesofágico também pode causar litose. Então, assim, a amígdala pode ser causa de halitose. Então, essa investigação faz parte também da consulta otorrinolaringológica. Chegou aqui para a gente. Quais são os sintomas da dor de garganta que são preocupantes para procurar um otorrinolaringologista? Lembrar que a dor de garganta pode ter várias causas. Por exemplo, a gente passou por um período onde a gente estava com muita pouca chuva. Então a umidade relativa do ar estava muito baixa. Então isso fazia com que o paciente tenha aquele desconforto, estava com a garganta um pouco seca, e isso estava incomodando o paciente, né? Então, quando a dor na garganta aumenta muito, incomoda, o paciente começa a ter febre, está piorando muito a qualidade de vida do paciente, é sim importante que ele procure o médico, procure um atendimento, para que o paciente seja feito o diagnóstico correto, para que seja tratado, né? Lembrar que a automedicação, o paciente fica fazendo uso de medicação por conta própria, isso pode ser prejudicial à sua saúde, porque toda medicação tem seu efeito colateral. Então é importante que o tratamento adequado seja feito. Outra pergunta aqui que chegou para a gente: quando existe dor de garganta sem outros sintomas, como febre, por exemplo, há necessidade de tomar antibiótico? Isso também é muito interessante. Por quê? Porque a gente precisa fazer essa avaliação correta e o diagnóstico correto. Existem alguns casos de amidalite que o paciente pode sim cursar sem febre. Não é regra o paciente ter a febre. Como a amidalite causada por uma infecção bacteriana, ela quase na maioria das vezes apresenta febre, então a febre é comum lá acompanhar esses casos, mas existem sim alguns casos que o paciente pode ter a dor de garganta e não é acompanhado da febre. Por isso é importante, né, a avaliação do médico, para que seja feito um exame físico correto e o tratamento correto. Lembrando que os atendimentos aqui no hospital estão ocorrendo de forma presencial, normalmente, né? Agora, nesse momento da pandemia, a gente tem muita preocupação com nossos pacientes, então todas as entradas são separadas, é realizada uma triagem dos pacientes para que todos os pacientes, todo o pessoal que esteja aqui no hospital tenha segurança para que a gente possa encarar esse momento da pandemia com muita força para a gente superar isso. Outra pergunta que veio aqui para a gente é: o que é recomendado para evitar a dor de garganta? Então vamos lá. Primeiro passo importante, foi o que eu falei, é a gente fazer o diagnóstico correto. Então, por exemplo, uma causa comum de dor de garganta, às vezes são o refluxo gastroesofágico, né? Então, o paciente durante a noite, ele está lá, está dormindo e está tendo muito escape noturno do ácido do estômago até a garganta. Isso vai fazendo uma inflamação crônica da garganta, a mucosa fica irritada e o paciente tem aquela dor recorrente. Às vezes, o que acontece, às vezes o paciente vem procurar a gente com uma dor muito grande,
teve um refluxo muito grande e a garganta está muito inflamada. Mas não por um processo infeccioso, seja bacteriano ou viral, pelo próprio refluxo do ácido. Então, nesse caso, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar, claro, ele pode usar um analgésico, uma medicação anti-inflamatória que melhore a inflamação da mucosa, mas o mais importante é tratar a causa. Nesse caso, tratar o refluxo. Existem outras causas da dor, por exemplo, o paciente tem amidalite de repetição. Tem paciente que chega aqui para a gente, às vezes a criança, às vezes o paciente adulto, chega lá, doutor, não aguento mais, estou tendo infecção da amígdala recorrente, estou tomando muito antibiótico, estou usando lá 3, 5, 7 vezes antibiótico do ano, está incomodando muito, está ruim para ir no trabalho, não consigo ir para a faculdade, não consigo ir para a escola, está me incomodando demais. Nesses casos, o paciente tem indicação da cirurgia da amígdala. Então, o paciente passa por um procedimento cirúrgico, que a gente chama de amidalectomia, realizada aqui no hospital pela nossa equipe, e aí o paciente melhora as amidalites de repetição. Então, o mais importante é a gente sempre fazer o diagnóstico correto para que o tratamento correto seja feito para evitar essas dores de garganta, né? Então, mais uma pergunta que chegou aqui para a gente, que isso é muito comum, os pacientes sempre perguntam, beber gelado pode causar dor de garganta? Então, a bebida gelada ela pode irritar um pouco a mucosa ali da garganta, seja a bebida muito quente ou muito gelada, ela pode irritar e causar uma dor transitória. Aumente o número de infecções bacterianas, por exemplo, não tem nenhum artigo, nenhum trabalho que comprove que isso seja verdade, né? Então ele não aumenta, vai aumentar uma irritação, mas que vai aumentar a amidalite, isso não, né? Outra pergunta que chegou aqui pra gente é quando que é recomendada a extração da amígdala? Então cada caso tem que ser avaliado, cada paciente tem que ser avaliado individualmente para que a indicação da cirurgia da amígdala seja feita. Então, por exemplo, em crianças, a criança tem um aumento da amígdala muito grande, que isso causa uma obstrução da respiração, que vai levar a um problema do sono. Então, por exemplo, a criança tem ronco, a criança tem uma apneia importante, às vezes a criança tem amidalites de repetição, tem um uso recorrente de antibiótico, que às vezes ela vai precisar da cirurgia. Então essa é uma indicação clássica, assim, né? Em adultos também, às vezes tem uma amígdala aumentada, ou tem amidalites de repetição, às vezes precisa passar por procedimento cirúrgico, ou a presença do caso, o paciente tem uma litose, é muito importante, falou, não consigo conversar, minha convivência social está me atrapalhando por causa da litose da amígdala, às vezes precisa também passar por um procedimento cirúrgico. Então, nesses casos, são os principais casos que a gente indica a cirurgia, né? Outra pergunta que chegou aqui pra gente, se a dor de garganta tem causa alérgica. Quando que a alergia pode causar dor de garganta? Foi o que eu falei lá no começo. A alergia, a rinite alérgica, ela pode causar uma obstrução importante. Então, às vezes o paciente está com o nariz muito trancado e ele está respirando muito, muito com a boca aberta. Às vezes aquela secreção que está dentro do nariz, ele faz o que a gente chama de gotejamento pós-nasal. Então, ela fica gotejando lá no fundo da garganta e isso vai irritando a garganta. E associado com a respiração oral, vai secando a mucosa e aí sim, aí o paciente tem dor de garganta recorrente. Então, o que é importante? É importante que seja tratado o nariz para que o paciente respire melhor, respire pelo nariz, que a respiração tem que ser feita principalmente pelo nariz. Para quê? Para que qual que é a função dessa respiração nasal? É aquecer, filtrar e direcionar o ar, para que ela não seja predominantemente pela boca. Acabar prejudicando, né? Outra pergunta que chegou aqui para a gente, o que são as adenoides? Então, o que é? A adenoide, muitas vezes chamada pelos pacientes de carne esponjosa, é uma estrutura que fica lá no fundo do nariz, que é chamada de carne esponjosa. Ela tem uma função de maturação celular, umas células de defesa no começo da infância, e depois, principalmente entre 2 e 5 anos, ela vai causar uma hipertrofia importante. O que acontece? Ela aumenta de tamanho. E aí o paciente
começa a ter obstrução nasal, às vezes esse paciente tem infecção de via aérea, lá, gripe, resfriado de repetição, e essa adenoide começa a inflamar, começa a infeccionar bastante, às vezes o paciente evolui, principalmente a criança, o que a gente chama de adenoidite crônica, né? Então essa adenoidite crônica, o que que é? A adenoide, ela forma uma camada de bactéria em cima dela, que ela fica secretando toda hora. Então a criança tem lá aquela queixa de coriza, o nariz escorre com secreção com cor, essa secreção fica caindo no fundo da garganta, isso irrita a garganta, mas a criança tem queixa de tosse. Os pais chegam no gente, meu filho está tossindo muito. Por quê? Porque às vezes ele está com uma adenoidite crônica, fica gotejando lá no fundo, isso fica incomodando e a criança tosse bastante. E aí o que precisa fazer? Precisa realizar o tratamento recorrente desse caso, né? Seja um tratamento clínico, seja um tratamento cirúrgico. Outra pergunta que chegou aqui para a gente, se existem tipos de adenoide. Né? A adenoide, isso que eu falei, que aquela estrutura no fundo do nariz, ela é única, né? Ela é uma estrutura lá, onde ela aumenta de tamanho, ela tem essa função no começo da vida de maturação celular, tem uma função até de defesa local no começo, mas às vezes ela começa a ter esses problemas recorrentes que acabam piorando muito a qualidade de vida, principalmente na criança. Quando chega na fase adulta, geralmente, na maioria dos casos, o paciente apresenta ela vai atrofiando e o adulto acaba não tendo ali a estrutura da adenoide, né? Se o adulto tem a hipertrofia da adenoide, o aumento da adenoide, precisa sim de uma investigação para saber por que ela aumentou, né? Por isso, sempre importante a consulta com o médico otorrinolaringologista para que esse diagnóstico correto, né? Lembrando também que todos esses atendimentos, né, são feitos aqui no hospital. O Hospital Hipo conta com 46 unidades de atendimento, que são espalhadas em toda a região da cidade, para que o paciente possa ter um acesso fácil, né? Fica mais longe, fica mais perto ele de casa, né? Tem todas essas unidades apresentam médicos otorrinolaringologistas. Mais confortável, o nosso site, ele também tem a teleconsulta, né? Tem o Hipo Conecta, então vocês podem acessar lá o site do Hipo, www.hospitalhipo.com.br, lá vai ter o link para vocês acessarem para fazer esse atendimento pela teleconsulta também. Então a gente tem essa forma de atendimento que pode também facilitar também o atendimento do paciente. Outra pergunta aqui que chegou para a gente é: quando operar a adenoide? Então, as cirurgias da adenoide são feitas geralmente na infância, né? Então, às vezes a criança tem esse aumento da adenoide, então o que acontece? Ele vai causar obstrução nasal. Lembrar que lá no fundo do nariz a gente tem a tuba auditiva. O que é a tuba auditiva? É a comunicação do ouvido com às vezes esse aumento da adenoide pode obstruir também o ouvido. E aí pode levar a criança a infecções do ouvido de repetição, as otites médias, né? Aguda de repetição. Às vezes esse paciente pode evoluir também com perda auditiva, fica aquela secreção dentro do ouvido, e aí isso acaba tampando o ouvido da criança, ela começa a ter dificuldade na escola, dificuldade para se comunicar, dificuldade até, se for um quadro mais crônico, no desenvolvimento da fala, e às vezes casos precisam, se ela não melhora com tratamento clínico, se for um aumento muito grande, às vezes eles precisam que seja operado. Então, essa cirurgia precisa ser feita. Como que é essa cirurgia? A cirurgia é feita aqui no hospital, né, lá no centro cirúrgico, é um procedimento cirúrgico, onde é realizada a extração da adenoide, para que esse espaço seja desobstruído, para que então a criança tenha depois uma respiração melhor, para que a criança volte a ouvir melhor. Às vezes, durante a cirurgia da adenoide, é combinado um procedimento do ouvido, que é a colocação do tubo de ventilação. Muitos pacientes até falam, é aquele carretel, isso, ele tem uma forma do carretel.
para que a ventilação lá do ouvido médio seja melhor feita através dessa comunicação feita. Então, essa combinação da cirurgia da adenoide com a colocação do tubo da ventilação, que é chamado de carretel às vezes. Tem outra pergunta que chegou aqui para a gente. Um paciente, então, adulto, imunossuprimido, com relato de amidalites de repetição, em média 4 vezes ao ano, nos últimos 3 anos, com necessidade de antibiótico, sem história de abscesso. Você faria amidalectomia? Então, nesse caso, que o paciente tem uma imunossupressão, é importante, por isso que é importante a consulta, que o paciente seja avaliado, ele tem a imunossupressão. Por quê? É uma doença crônica, qual a medicação que ele está usando, então é importante que a imunossupressão seja primeiramente tratada. Porque o paciente imunossuprimido, ele pode ter várias infecções de repetição, seja infecções amígdala, seja infecções em todo o trato respiratório, às vezes em todo o trato urinário, né? Então ele pode ter essas infecções. Então, primeiramente, tem que tratar a imunossupressão. Tratou a imunossupressão, o paciente já está melhor do quadro dele, continua tendo as amidalites de repetição, se o paciente tem lá, tendo que usar muito antibiótico, muita dor de garganta, está incomodando, precisa operar a amígdala, aí sim, aí a gente parte para a cirurgia. Mas o importante é a gente avaliar como um todo, né? Por isso é importante a consulta com o médico otorrinolaringologista, para quê? Para que o diagnóstico correto seja feito. Então, lembrando, aqui no hospital, agora a gente começou com as lives, né? As lives são realizadas todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã. Então, a live de hoje, a gente focou principalmente nas dores de garganta. Semana que vem, a gente vai ter um tema muito interessante, que é um tema muito comum nas consultas da otorrino, que é o tema de tontura, vertigem, labirintopatias, e vamos falar um pouquinho da teleconsulta também. As médicas que vão explicar para vocês são a doutora Lisandra e a doutora Nathalie. São médicas otorrinolaringologistas aqui do hospital, que são especialistas nessa área. Vão explicar para vocês mais um pouquinho sobre essas doenças do ouvido. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Lembrar que essa live vai ficar nas redes sociais, no Hipoconecta do IGTV também, do Instagram, do Hospital Hipo. E também agora a gente conta também no canal do YouTube com o Hipoconecta, né, o canal do YouTube, que vocês também podem acessar por lá. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem enviar os comentários nos posts oficiais do hospital, que a gente está lá disponível para fazer para responder para vocês. Muito obrigado.